Retornando, pessoal, e veja, a gente acabou de ver que a autarquia tem um regime de direito público. Com esse regime de direito público, ela vai ter prerrogativas, mas também vai sofrer restrições. E a gente deu alguns exemplos de prerrogativas aqui, ó. A gente deu exemplo, por exemplo, ficou triste, né? Mas tudo bem, você entendeu. A autarquia, ela é imune a impostos, ela pratica atos administrativos e celebra contratos administrativos. Só que a gente tem que saber que, além das prerrogativas, também vai ter restrições. Que restrições? Vê um exemplo. Eu, Ana Cláudia, se eu quiser, posso comprar o celular que eu quiser, aonde eu quiser, da marca que eu quiser e pudesse ou não? Sim, o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser. Se eu quiser, eu compro aquele de 50 conto, que nem o ladrão leva, fica com dó de você e até te dá um troco. Mas se eu quiser, compro um iPhone 6 Plus de R$ 3.800, né? Se eu tiver dinheiro, eu compro. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Por quê? Porque no setor privado existe a liberdade de contratação. Como assim? Esse curso, por exemplo, não é uma pessoa jurídica? É. A gente já sabe, o curso tem regime de direito público ou privado? Privado. Aí o curso ó, tem câmera, que é o que está me filmando para você olhar. Tem um computador aqui para eu poder fazer os desenhos para você. O curso, se quiser, pode comprar a câmera e o computador que quiser, da marca que quiser? Pode, não é isso? O curso, o dono, o dinheiro é dele, ele gasta do jeito que ele quiser, não é isso? Bota o equipamento de ponta aí para você ter a melhor aula possível. Só que cá entre nós, lá no INSS, que é uma autarquia, pode-se comprar o celular que quiser, o computador que quiser, da marca que quiser e que ele bem entender, sim ou não? Não, porque o dinheiro do INSS, na verdade, é do povo. E o dinheiro do povo tem que ser gasto da melhor forma possível. Então, antes de existir uma aquisição lá em uma autarquia, vai ter que se realizar um prévio procedimento de quê? Isso, licitação. E licitação, perceba, vou logo dizer uma coisa, tá certo? Não pensa na atual conjuntura, tá certo? Não pensa em desvio e roubo, não pensa nada disso. Eu já te disse, para prova, foca na Suíça. Pensa que isso aqui é o mundo ideal. Se você pensar na prática, tu te arromba, aí não passa no concurso. Então, foca no mundo ideal. Tô na Suíça, tô na Suíça, é assim. Então, veja bem comigo. Existir licitação para o povo é algo de ruim ou de bom? Bom, sabe por que licitação é algo de bom? Porque eu vou ter a certeza que aquelas contratações não vão ser com quem o administrador quer, vai ser com quem dê a melhor proposta. Então, tecnicamente, o dinheiro do povo está sendo gasto da melhor forma possível. Pensa no modo ideal, não desfoca. O dinheiro do povo está sendo gasto da melhor forma possível. Então, para a gente, licitação é algo de bom. Agora, cá entre nós, para a autarquia, para o INSS, tu acha que ele gosta? Ter que, por exemplo, comprar, não vou puxar não, senão vou quebrar todos os equipamentos daqui. Mas, por exemplo, comprar o equipamento daquela empresa que der a melhor proposta, tu acha que o INSS gosta disso? Claro que não. Ele gosta de comprar o que ele quiser, de quem quiser. Então, a pessoa gosta de liberdade nas compras. Agora, o INSS, sendo autarquia, não tem essa liberdade nas compras. Ele tem que comprar daquele que der a melhor proposta. Então, para ele, INSS, para ele, autarquia, isso é uma prerrogativa ou uma restrição? Restrição. Beleza? Vamos anotar. Então, anota aqui comigo o seguinte, ó. Eu tenho, de um lado, as prerrogativas, do outro lado, vou ter as restrições. Um exemplo de restrição é o dever de se realizar uma prévia licitação. Dever de realizar uma prévia licitação. Então, licitação é um exemplo de restrição. Deixa eu te dar um outro exemplo de restrição. Vou colocar aqui e depois eu já explico. Um outro exemplo de restrição é o dever que essa autarquia tem de prestar contas. Dever de prestar contas. Vê só, como assim dever de prestar contas é uma restrição? Deixa eu te dar um exemplo simples. Vamos de novo para o setor privado. Se eu ganho meu dinheiro, as minhas contas lá em casa estão pagas, já ajudei no que eu tinha que ajudar. A minha cabeça é o seguinte, pode ser que você pense diferente, tá? Vou dizer como é que eu penso. Eu penso assim, já ajudei em casa, não estou devendo nada, o resto do dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Isso é meu raciocínio. Se eu olhar um sapato de R$ 500 e eu tiver dinheiro, posso comprar sim ou não?
Posso. O dinheiro é meu, não devo satisfação a absolutamente ninguém. Eu sei que tem gente que pensa diferente. Uma vez eu peguei uma carona, minha gente, é muito engraçado isso, eu tenho que contar. Eu peguei uma carona, aí quando eu olhei, tinha assim 5 caixas de sapato de uma loja que eu gosto. Ah, vou dizer, é Arezzo, gosto de comprar lá. Aí tinha 5 caixas de sapato da Arezzo. Aí eu pensei logo o quê? Liquidação, né? Tá em liquidação e ela fez a feira. Aí eu virei pra moça e fiz assim, tá em liquidação? Ela fez, não, já comprei há tempo, só que eu tô subindo aos poucos. Aí eu, como assim subindo aos poucos? Ela, não, é pro meu marido não ver que eu comprei tudo isso e não brigar comigo. Não falei mais nada. Na minha cabeça, aquilo ali não entrou direito, não. Para mim, meu Deus do céu, se o dinheiro é dela, ela gasta, não é isso? Então, mas cada um com a sua cabeça, não é isso? Cada um com a sua cabeça. Eu sei que ela estava lá juntando porque ela estava com medo do marido saber. Mas no setor privado, precisa disso, minha gente? Não, porque se o dinheiro é seu, você gasta do jeito que você quiser. E meninas, posso dar uma dica? Sua primeira remuneração, não invista não, gaste todo no shopping, viu? Gaste, sem dó nem piedade. Mate esse instinto compulsivo que está dentro de você. Pegue tudo e compre tudo de roupa e sapato. O segundo aí você junta, não é isso? Mas o primeiro, gaste tudo para matar essa ânsia, sabe? Porque hoje você só passa no shopping, não carrega uma sacola, nem da loja de esmalte, não é isso? Tá assim, né? Pronto. Mas quando você tiver sua primeira remuneração como servidora, gaste tudo. E você não vai ter que prestar contas a ninguém. O dinheiro é seu. Agora vamos para o INSS, que é uma autarquia? O INSS tem essa liberdade? Não, porque o dinheiro do INSS, na verdade, é dinheiro de quem? Do povo. E a gente já sabe que se o INSS, que é a autarquia, está gastando o dinheiro do povo, pelo princípio da publicidade, o povo tem de ser informado dos gastos. Então o INSS não tem o dever de prestar contas ou tem que prestar contas? Tem que prestar contas. No caso da autarquia sendo federal, vai prestar contas a quem? É o Tribunal de Contas da União. Professor, e se a autarquia for estadual? Ao Tribunal de Contas do Estado. Então, estão percebendo? Prestação de contas, perceba, tô coçando, minha gente, tô morrendo de alergia, não sei de quê, mas tô com alergia, tá? Né? Já nem se assusta, eu tava tentando disfarçar, mas não deu, saiba que é alergia, meu nariz deve estar vermelho, perceba. Pronto, não é isso? Tô com alergia, parece que tem um poodle se requebrando no meu nariz aqui. Mas vamos voltar ao assunto. Voltando ao assunto aqui, a gente percebe assim, a autarquia, tendo o dinheiro do povo, tem que informar como é que esse dinheiro está sendo gasto. Para quê? Para a gente ver se o dinheiro está sendo gasto da melhor forma possível. Perceba, para o povo isso é algo de ruim ou é algo de bom? É de bom, porque você vai saber como é que seu dinheiro está sendo gasto. Mas para a autarquia, tu acha que ela gosta de prestar contas? Minha gente, ninguém gosta de prestar contas. Então, se ninguém gosta de ter a obrigação de prestar contas, isso é prerrogativa ou restrição? Restrição. Estão percebendo? Então, a gente já tem 3 prerrogativas de um lado: imunidade a impostos, prática de atos administrativos, celebração de contratos administrativos. Restrições: licitação, prestação de contas e, para ficar bonitinho, 3 a 3, eu quero que você me diga mais uma restrição. Eu, professora? Você. Me diga aí, qual é uma restrição que você acha? Vê se não pode ser essa que eu vou te dar como exemplo. No setor privado, a gente tem a liberdade da contratação. Como assim? Pode ser que venha a ser contratada determinada pessoa pela qualidade que ela tem, sim ou não? Sim, não é isso? Os profissionais aqui do curso, eles são contratados pela qualidade. Quanto mais bem qualificado, mais chance tem de vir a ter uma vaga aqui. Então, tem local que contrata pela qualidade. Só que cá entre nós, tem local que contrata por pena? Tem, viu? Tem. De vez em quando você escuta alguém dizer assim, um empresário, contratei fulaninho, que ele é primo da minha mulher, estava desempregado há tempo e eu contratei, rapaz, só para poder dar uma ajuda ao bichinho. Veja, ele contratou por pena a criatura. No setor privado, posso contratar porque a pessoa é bonita? Posso. Repara, aqueles negócios de shopping que está mostrando carro. Tem um carro lá e tem as mulheres, né? Promoter. Tem alguma feia ali do lado? Nenhuma. É só mulher de 1,80 linda. Por quê? Porque se for muito feio, o cara não chega para olhar o carro. Estão entendendo? É técnica de marketing. Então, ele contrata também analisando a beleza da pessoa. E tem gente que no setor privado contrata porque a pessoa é feia? Contrata, viu? Porque o que eu já escutei de gente falando assim,
babá e empregada doméstica lá em casa só entra se for feia. Eu acho isso uma psicopatia e uma falta de amor próprio, não é isso? Mas tudo bem. Tem gente que fala que babá, não é isso, e empregada doméstica só se for feia, né? Porque está preocupada lá com o marido, né? Desvirtuar do caminho do quarto e ir para outros caminhos dentro da casa. Então perceba que no setor privado existe a liberdade de contratação. Você pode contratar por qualidade, por pena, por beleza, por falta de beleza. Agora, uma autarquia, por exemplo, o INSS, pode contratar com essa liberdade toda? Claro que não. Você vai entrar, adianta você ter o melhor currículo do mundo, você vai entrar no INSS assim? Não, não adianta você ter o melhor currículo do mundo, porque para poder entrar no INSS, você vai ter que ser aprovado previamente em um quê? Concurso público. E perceba, concurso público para a gente, não estou falando para professor não, estou falando para o povo. É algo de ruim ou algo de bom? É algo de bom, é algo de maravilhoso, porque cá entre nós, se você não fosse parente ou amigo de alguém importante, estão entendendo o importante, né? E não existisse concurso público no Brasil, teria a chance de ter uma vaga no setor público? Não, viu? Botar seu currículo lá na Renner, na Líder, na Marisa, em qualquer outro canto, porque no setor público você não ia entrar. Mas a partir do momento que existe concurso público, você tem a chance de entrar? Tem. Você. Todos nós temos a chance de entrar. Por quê? Porque não vai ser escolhido o candidato que é amigo ou parente de alguém. Vai ser escolhido aquele que fizer a melhor prova, que é o melhor candidato para poder vir a ser nomeado. Então, concurso público para a gente é bom. Agora, para uma autarquia, por exemplo, para o INSS, é algo de bom, é algo de ruim? É péssimo, minha gente. Sabe por que é péssimo? Porque ele não pode contratar quem ele quer. Ele vai ter que contratar aqueles melhores candidatos. Então, não existe liberdade de contratação. Então, essa ausência de liberdade de contratação é prerrogativa ou é restrição? Restrição. Então, bora anotar? Vem comigo. Então, vindo para cá, a gente fecha em 3 em 3. Eu tenho aqui licitação, dever de prestar contas e o dever de realizar um concurso público. Perceba que eu coloquei como exemplos aqui 3 exemplos de prerrogativas e 3 exemplos de restrições. 3 exemplos de prerrogativas, 3 exemplos de restrições. O que eu quero ver com vocês agora é o seguinte, ó. A autarquia possui bens e esses bens são considerados bens públicos. Quero te fazer uma pergunta inicialmente. Aqui no curso a gente já sabe que os bens são privados. Só que em uma autarquia os bens são considerados bens públicos. Isso é uma prerrogativa ou é uma restrição? Eu vou te responder. Mas antes de responder a vocês, eu tenho que fazer um esquema falando de bens públicos. Quando você pegar seu livro em casa para estudar hoje, você vai perceber que existe um capítulo no seu livro falando só de bens públicos. Então, existe um capítulo, a depender do livro, até um capítulo grande, 40, 50, 60 páginas, falando de bens públicos. Mas, apesar de não vir expresso no seu edital o tópico bens públicos, pode aparecer, porque esse assunto ele se encaixa dentro de organização administrativa. Então, é como se eu estivesse vendo agora um assunto dentro do outro. Eu não abro um tópico só para bens públicos, mas eu estudo aqui bens públicos dentro do assunto autarquia. Então, vamos ver as espécies de bens públicos e as características. Vem comigo esquematizar. Então, vindo para cá, a gente vai ver o seguinte. Ó. Deixa eu pegar uma página em branco. Vamos falar aqui dos bens públicos. É um assunto tranquilo, fácil de você analisar. Primeiro de tudo, a gente tem que saber quais são as espécies de bens públicos. Espécies de bens públicos. Interessante é que esse tópico aqui, bens públicos, você encontra não numa lei administrativa. O estranho é que você encontra esse tópico daqui dentro lá do Código Civil. Código Civil, professora, lá dentro do Código Civil você encontra essa parte daqui dos bens públicos.
Se eu não me engano, depois até eu dou uma conferida, mas está lá a partir do artigo 98 do Código Civil. Se eu não estou enganada, está lá a partir do artigo 98 do Código Civil. Depois eu dou uma conferida para vocês, só para poder confirmar se é artigo 98 mesmo. Mas lá na parte do Código Civil, fala das espécies de bens públicos. E eu vou colocar aqui quais são elas. Ó. Existe bem de uso comum do povo. Existe bem de uso especial. E existe bem de uso dominical. Existe bem de uso comum do povo, bem de uso especial e bem de uso dominical. Vê só, tem alguns livros que dá até vergonha de falar o que eu vou falar. Mas quando eles começam a falar quais são os bens públicos, aí ele começa assim, ó. Os bens de uso comum do povo são os bens que pertencem ao povo. É nada, criatura, né? O nome já está dizendo. Bem de uso comum do povo, é claro que é um bem que pertence ao povo. Tanto é que é melhor nesse tópico daqui você não tentar dar um conceito, porque o conceito já é o próprio nome. Bem de uso comum do povo é bem que pertence ao povo. É melhor trabalhar com exemplos tipo uma praia. A praia, por exemplo, de Boa Viagem aqui em Recife, a praia de Copacabana, é minha ou de todo mundo? Todo mundo, porque é um bem de uso comum do povo. A floresta amazônica é só de quem está lá ou é de todo mundo? Todo mundo. É um bem de uso comum do povo. O Rio São Francisco é só de aqui? Não, é de todo mundo. É bem de uso comum do povo. Então, a floresta, um rio, uma praia, um bosque, uma montanha, tudo isso é bem de uso comum do povo, porque o povo pode usar. Deixa eu anotar os exemplos aqui com vocês. Vem aqui comigo só para anotar alguns exemplos de bens de uso comum do povo. Vamos trabalhar aqui com alguns deles. Então, bem de uso comum do povo, a gente pode colocar como exemplo uma praia, pode colocar como exemplo um rio, pode colocar como exemplo uma floresta, pode colocar como exemplo uma montanha, e assim por diante. Um rio, uma floresta, uma montanha e assim por diante. Só conferindo, pessoal, realmente é do artigo 98, tá certo? Do artigo 98 até o artigo 103. Do 98 ao 103 do Código Civil. Só para poder te dar os artigos certinhos, tá certo? 98 ao 103. Então, bem de uso comum do povo, aí a gente já tem vários exemplos. Uma praia, uma floresta, uma montanha e assim por diante. Só que a questão interessante de prova de concurso é a seguinte, ó. Vou puxar a sardinha aqui pro lado, tá certo? Sabe qual é a praia que foi eleita pela 5ª vez a mais linda do mundo? 5 vezes a mais linda do mundo. Sabe de quem é? Nossa, não é isso, porque é a Praia do Sancho, que ela fica lá em Fernando Noronha, e Fernando Noronha pertence a Pernambuco, não é isso? Vocês, né, no Brasil todo tem praias lindas. Tô só puxando a sardinha um pouco pro lado de cá, tá certo? Fico com raiva não. Mas lá em Fernando Noronha, que faz parte de Pernambuco, tem a tal da Praia do Sancho. E a Praia do Sancho foi eleita pela 5ª vez a mais linda do mundo. Mas realmente ela merece. Só que tem um problema, chegar em Noronha. Porque para chegar em Noronha, por exemplo, você pega um avião de Recife, vai para Natal, de Natal vai para Noronha. De Natal para Noronha, 1 hora você de avião oceano adentro. Olha a dificuldade. Quando chega em Noronha, já pode correr para ver a praia? Não, porque para botar o pezinho em Noronha, você paga uma taxa por dia e progressiva, tá certo? Que a intenção é te expulsar da ilha. Você paga a taxa, não é barata não, viu? Uns 40, 50 reais por dia, pelo menos ano passado tá esse preço. Quando você pagou a taxa e entrou em Noronha, já pode ir para a Praia do Sancho? Pode não, viu? Porque para chegar na Praia do Sancho, você precisa pagar outra taxa. Aí a taxa era, se eu não me engano, pelo menos a última vez que eu fui, para usar 10 dias, você pagar R$ 85, já deve estar mais cara. Então, ó, tu pagou o avião, tu pagou para entrar na ilha, tu pagou uma taxa para entrar na praia. Aí quando você já tá puta, que não aguenta mais pagar a taxa, aí vai pra Praia do Sancho, já com raiva, né? De tanto é pra coisa. Mas quando você chega lá no mirante, que olha para baixo, você diz, valeu a pena pagar tudo isso. Vale a pena pagar tudo aquilo. Só que tem um problema.
Olha a dificuldade para chegar nessa praia. É muita dificuldade. Eu te pergunto, a Praia do Sancho continua sendo um bem de uso comum do povo ou deixou de ser? Estão percebendo a pergunta? Eu pago várias taxas para conseguir chegar na praia. Ela continua sendo um bem de uso comum do povo ou deixou de ser? Continua sendo. Cuidado com essa pegadinha da prova. Porque tem muito aluno que pensa assim, não é mais não, um bem de uso comum do povo não, que o povo não pode usar, porque não pode pagar. Então perceba, essa taxa é uma taxa de preservação ambiental. Sendo uma taxa de preservação ambiental, não descaracteriza aquele bem como bem de uso comum do povo. Ele continua sendo bem de uso comum do povo, mesmo existindo pagamento de taxa. Então não caia nessa pegadinha. Se disser que você paga uma taxa para entrar na floresta, num bosque, numa montanha, numa praia, continua da mesma forma sendo um bem público da espécie bem de uso comum do povo. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. Para que serve a praia? Professora, é para tomar banho? Para passear? Perceba que pode ser que eu tenha várias respostas nessa pergunta. A praia serve para tomar banho de mar, serve para praticar esporte, serve para meditar, serve para pensar na vida, serve para vender amendoim, não é isso? Serve para, alguns usam para fumar maconha no fim da tarde, né? Várias pessoas usam para isso. Então, cada um usa a praia para uma finalidade diferente. Estão percebendo? Então, a praia, que é um bem de uso comum do povo, tem uma finalidade específica ou genérica? Genérica. Agora, olha a diferença. Imagina que isso daqui é um prédio de uma escola pública. Prédio de uma escola pública. Sendo prédio de uma escola pública, esse bem é privado ou público? Público, né, pessoal? Lógico que é público. Só que essa escola pública tem uma finalidade genérica ou específica? Específica. Qual? Educação. Então, perceba que quando o bem público ele é utilizado para uma finalidade específica, aí ele não é mais um bem de uso comum do povo. Ele passa a ser um bem de uso o quê? Especial. Porque bem de uso especial é todo bem público que é usado para um fim específico. Eu vou te dar vários exemplos. Tu vai dando pausa e anotando, tá certo? Tudo que é público, ó. Escola pública, hospital público, cemitério público, biblioteca pública, tudo isso é bem de uso especial, porque está servindo para uma finalidade específica. O prédio da prefeitura está servindo para a finalidade específica de abrigar o Poder Executivo Municipal. Um prédio do Tribunal de Justiça, um fórum, está servindo para abrigar o Poder Judiciário. As Assembleias Legislativas está servindo para abrigar o Poder Legislativo. Um carro da polícia está sendo usado para uma finalidade específica, que é a locomoção da polícia, não é isso? Para garantir a segurança. Então perceba que existem vários bens de uso especial, porque bem de uso especial é tudo aquilo que está sendo usado para uma finalidade específica. Por exemplo, um prédio de uma autarquia tem a finalidade específica de abrigar a autarquia, então é um bem de uso especial. Vamos anotar? Então, vindo para cá, a gente anota o seguinte, ó, bem de uso especial é todo aquele que está sendo usado para um fim específico. Escola pública, hospital público, biblioteca pública, cemitério público e assim por diante. É todo aquele que está sendo usado para um fim específico. Só que vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Isso aqui é a escola pública em funcionamento. Sendo uma escola pública em funcionamento, é um bem de uso especial. Só que digamos que essa escola pública ela foi desativada porque vão construir uma nova escola e construindo essa nova escola, essa daqui acabou-se, está sendo usada para nada. Não está tendo aula, não está tendo nada, é um prédio abandonado. Continua sendo um bem público? Continua. Mas está sendo usado para alguma finalidade específica? Não. Se não está sendo usado para mais nada, passou a ser um bem de uso o quê? Dominical. Então, bem de uso dominical, numa linguagem bem popular, é aquilo que não está servindo para nada. É um prédio público desativado, é o carro da polícia que está lá no depósito que não está sendo mais usado, é um computador velho que está lá no almoxerifado, é o Congresso Nacional, estou brincando, não anota, foi uma crítica só política. Então, é tudo aquilo que não está sendo usado para nada. Então, tudo que não está sendo usado para nada é um bem de uso dominical. Beleza? Bora anotar. Então, aqui, bem de uso dominical, apesar de ser um bem público, é um bem público que não está servindo para nada. Você pode botar numa linguagem mais
chique, se quiser. Não tem uma finalidade específica, não tem uma utilização, mas resumindo, não está servindo para nada. Só que eu tenho que misturar as espécies de bens públicos com o seguinte, ó. Misturar as espécies com algumas características. O bem público tem a característica de ser inalienável, de ser imprescritível, de ser impenhorável. Inalienável, imprescritível e impenhorável. Vamos entender isso daqui devagarzinho. Ó. Algo que eu posso alienar é algo que eu posso dispor. Dispor é vender, trocar, doar. Eu vou botar, resumindo, vender, tá certo? Para ficar mais simples. Mas saiba que é mais amplo. Alienar é vender, trocar, doar, é poder dispor em geral. Só que se algo é inalienável, você percebe o seguinte, esse algo eu não posso vender, eu não posso dispor. Então, algo inalienável é algo que eu não posso dispor, é algo que eu não posso vender. Vamos devagarzinho. Posso vender a floresta amazônica? De vez em quando tentam, né? Mas posso? Não. Porque os bens de uso comum do povo, eles são inalienáveis. Posso vender o prédio de uma escola pública, o prédio da prefeitura? Não. Porque os bens de uso especial, eles são inalienáveis. Só que perceba comigo, posso vender um carro da polícia que está no depósito sem servir para nada? Posso, porque bem de uso dominical ele é alienável. Então veja, não é todo bem público que não pode ser vendido. Eu posso vender, mas só posso vender os bens de uso dominical, que são aqueles que não estão servindo para absolutamente nada. Mas cuidado, posso vender para quem eu quiser, pelo preço que eu quiser, da forma que eu quiser? Não, que eu vou ter que fazer uma prévia licitação, seguindo o rígido procedimento da Lei 8 Capeta, perceba que é o número da besta-fera 8 vezes, Lei 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitação. Então, perceba, se disser na sua prova que todo e qualquer bem público é inalienável, falso. Porque o que é inalienável são os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial. Porque os bens de uso dominical eu posso alienar, eu posso vender, seguindo o rígido procedimento da lei de licitação. Beleza esse ponto daí? Então, uma escola pública em funcionamento, eu não posso vender. Mas se ela for desativada, ela pode ser vendida. Aí, cuidado com alguns nomes. Vou puxar para o lado só para poder não manchar esse desenho daqui, tá certo? Vê bem. Vou resumir aqui. Bem de uso comum do povo, bem de uso especial, bem de uso dominical. Aí aqui tem o nome inalienável. Bem de uso comum do povo e bem de uso especial são chamados de bens afetados. Por que são afetados? Porque estão servindo para alguma coisa. Ou servindo para o povo, ou servindo para uma finalidade específica. Já o bem de uso dominical, como não está servindo para nada, ele é chamado de desafetado. É porque o povo é como eu te digo, não tem o que fazer, fica inventando nome, tá certo? Então é correto dizer o seguinte, ó, que os bens afetados, eles são inalienáveis. Já os desafetados, eles podem ser alienados. Estão percebendo que é a mesma coisa que a gente falou, só que com outra linguagem. O que eu estou te dizendo é isso daqui, ó, vou voltar. Que bem de uso comum do povo e bem de uso especial é inalienável, mas bem de uso dominical, ele é alienável.
Só que em vez de aparecer assim, aparece na sua prova dizendo que os bens públicos afetados, eles são inalienáveis. Entretanto, os desafetados, eles são alienáveis. Só que uma vez caiu em prova o seguinte, ó. Como é que um bem público afetado pode vir a ser vendido? Se ele passar a ser desafetado. E o nome desse processo é processo de desafetação. Eu não digo que o povo não tem o que fazer, fica inventando nome. Então, como é que um bem público afetado pode vir a ser vendido? Pode vir a ser vendido se passar por um procedimento de desafetação. E o que é essa desafetação? É passar um bem de afetado para desafetado, porque aí ele pode ser vendido seguindo o rígido procedimento da lei de licitação. Até aí, tranquilo? Toma água, respira, come biscoito, que daqui a pouco a gente volta.